Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um encontro. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. A ideia hoje, nós estamos tendo essa sistemática e eu gostaria de saber se para vocês está legal, se vocês estão curtindo. Eu vou apresentar para vocês 3 julgados do informativo 766 do STJ. Qual é a ideia? A ideia não é simplesmente apresentar o julgado, é mostrar o problema, entendermos a discussão para, a partir daí, resolvermos o tema. Então, eu separei aqui os 3 julgados que eu considero mais relevantes do informativo 766 do STJ. Veja, primeiro julgado, a questão é como interpretar o disposto no artigo 16 da Lei Maria da Penha. O artigo 16 é esse que eu coloquei aqui. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Esse artigo 16 ele é muito importante porque ele me permite te explicar algumas coisas. Primeiro, não cometa o erro de achar que porque é Lei Maria da Penha, automaticamente a ação penal é pública e incondicionada. Isso não é verdade e é um erro primário que não se pode cometer. Não cometa. Amigos, o que muda, a ação penal que muda na Lei Maria da Penha é a lesão corporal leve ou culposa. Lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha é sempre ação penal pública incondicionada. Eu tenho dúvidas da culposa, porque não me parece que um crime culposo tenha uma especial característica por vítima a mulher. Se a pessoa age diferente porque é mulher, isso é vizinho de um dolo eventual. Então, tenho dúvidas aí. Mas o fato é que a jurisprudência não entra nesse tipo de detalhe. Fala lesão leve ou culposa sem maior reflexão. Então, vejam, esse artigo 16 se aplica para as hipóteses em que nós temos crimes de ação penal pública condicionada à representação. É a primeira observação. Mas há uma segunda observação que esse artigo me permite antes de eu apresentar o problema. A segunda questão se refere a nós sabermos que a renúncia da representação, primeiro, que é possível renúncia da representação e que o momento não é até o oferecimento da denúncia. O momento é uma audiência especialmente designada até o recebimento da denúncia. E aí surgiu o problema. A questão aqui é a seguinte. Nesse caso, olha o que disse o STJ no informativo 766. A audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340 tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar, trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. Então, vejam, no âmbito do STJ, o que ele disse? Esta audiência, ela não é para confirmar a representação, não, mas para confirmar a retratação. Olha, a segunda e a terceira linhas tem por objetivo confirmar a retratação e não a representação. Então, amigos, isso foi definido no tema 1167 do STJ. Professor, desculpa, qual é a consequência prática? Se o objetivo fosse confirmar a representação, todo o processo de Lei Maria da Penha, em que a ação penal fosse pública condicionada à representação, precisaria ter audiência. Todo.
Mas não. É só para as hipóteses em que a mulher tenha manifestado o desejo de não representar. Professor, por que não pode fazer essa audiência? Porque é uma forma de pressão sobre a vítima. Essa é a ideia. Além do claro texto legal, que está aqui, além do claro texto legal, o texto fala que é para confirmar a representação. Então, além do claro texto legal, é uma forma de não pressionar a vítima. Tá bem? Primeiro julgado, informativo 766, vamos para o segundo julgado. Qual é o problema? Nós estamos falando de acordo de não persecução penal. O MP não ofereceu o ANPP e ofereceu denúncia. E não intimou o investigado. O juiz rejeitou a denúncia. Tá certo o juiz de fazer isso? Então, olhem que interessante. Não foi oferecido o ANPP. Só que o promotor não avisou o investigado que não ia oferecer. O juiz, então, rejeitou a denúncia. Tá certo? Tá certa a conduta do juiz? Amigos, olha o que o STJ decidiu, sexta turma, julgado em 7 de março de 2023, informativo 766. Ante a ausência de previsão legal, não pode o juiz ou a COA simplesmente rejeitar denúncia ofertada por ausência de interesse processual do MP, como forma de o judiciário forçar a propositura de eventual acordo. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, por ausência de previsão legal, não está o MP obrigado a notificar o investigado. O MP não é obrigado a notificar o investigado. Esse é um tema importante. Eu, particularmente, pensando na ideia de um dever de colaboração, eu acho que é obrigado sim. Mas o STJ entende que não. Às vezes a gente vê os promotores falando na rede do dever de colaboração, mas só falam de um dever de colaboração pela defesa. Não se costuma ver esse mesmo empenho num dever de colaboração pela acusação. E parece aí que acabam sendo dois pesos e duas medidas, que não é, em absoluto, adequado. Diz o STJ que ele vai tomar ciência disso quando da citação, porque lá vão estar os motivos, na cota do oferecimento da denúncia, do porquê ele não fez a oferta do ANPP. Tudo bem? Segundo julgado, tenho certeza que cairá na sua prova. Terceiro julgado. Qual é o momento do interrogatório do adolescente em sede de ato infracional? Gente, isso mudou por completo, o posicionamento do STJ. O que diz o ECA? O que diz o ECA? O ato infracional, procedimento para apuração de ato infracional. O que diz o ECA? Oferecida a representação, o primeiro ato é a oitiva do adolescente em audiência. Depois de ouvir, abre-se o prazo da defesa prévia e aí nós temos audiência em continuação. Então, nós temos audiência de apresentação e depois audiência em continuação. No entanto, o processo penal mudou e o interrogatório é o último ato. Mudou faz tempo, né? Mudou faz tempo. E aí a discussão que ficou foi: esta mudança no CPP implica mudança no ECA? O STJ sempre negou. Até que agora o STJ mudou a orientação. O STJ falou que, como o procedimento do ato infracional não pode ser mais grave do que o procedimento para os adultos, então nós devemos mudar isso. O interrogatório do adolescente será o último ato. É uma decisão num processo em segredo de justiça, relatado pela ministra Laurita Vaz, de 28 de fevereiro de 2023. Eu gostaria que vocês guardassem isso. Está bem, amigos? Tudo bem? Tranquilos? Fechou? Fechou. Com isso eu encerro
esse nosso encontro. E eu queria saber se vocês têm entendido que é legal fazer vídeos sobre os informativos, mas não só lendo os julgados, mas como eu faço? Explicando a polêmica para que vocês apreendam melhor. Por favor, me escrevam para dizer se vocês consideram interessante essa sequência que eu tenho feito. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, sejam felizes, valeu!